Tem mulher que se esconde, e tem mulher que já nasceu para ser notada. Eu nunca precisei chamar atenção. Onde eu passo, o silêncio chama primeiro. Depois, é o cheiro doce que paira no ar. E por último, são os olhos, parados, como se vissem algo proibido. E naquele dia, ele viu, e não teve mais volta. Tem gente que nasce com sorte, outras com curvas. Eu nasci com os dois. Meu corpo parece desenhado por estrada de serra. Ninguém passa reto, todo mundo reduz a velocidade para olhar. Os rebites da frente? Parecem duas luas querendo escapar do tecido, principalmente quando bate a brisa da manhã. Meu cabelo, quando solto, escorre como melado quente no verão e combina perfeitamente com o brilho da minha pele, que reluz até no escuro. Dizem que meu olhar é travesso, mas eu diria que ele só entrega o que a boca esconde. Sempre me achei bonita, mas, depois dos 30, aprendi a me ver com outros olhos. Sou do tipo que entra no ambiente e muda o ar. Não é arrogância, é presença. Tem dia que basta um vestido justo para causar tropeço no supermercado. Um rabo de cavalo e um batom vermelho já fizeram até motoboy errar o endereço. Meu segredo? Não é o que mostro, é o que deixo imaginar. E de imaginar, os homens vivem. Aquele dia era só mais uma tarde quente, dessas que o sol cozinha o chão e até o ventilador se cansa. Eu estava em casa, de chinelo e vestido leve, com aquele tecido que encosta na pele como carinho sem permissão. Tinha feito café fresco, rosquinhas de coco e deixado a casa com cheiro de abraço. Meu plano era ficar sozinha, mas o destino tem um senso de humor danado e decidiu me mandar uma visita diferente. Quando ele chegou, achei que fosse só mais um desses que aparece para fazer serviço e vai embora calado. Mas bastou ele entrar e sentir o aroma doce da casa que os olhos dele percorreram tudo, menos o que precisava consertar. Pararam logo ali, nos meus dois segredos que vivem apontando o caminho mesmo quando tá calor. E eu percebi. Ele tentou disfarçar, mas o pano colado em mim não deixava margem para dúvidas. A ferrugem da ferramenta dele não era o único problema naquela sala. Eu, que sou feita de intuição, percebi que a tensão era maior que o armário solto. Me movi devagar, deixando o tecido escorregar de leve. De vez em quando, um bom serviço. Precisa de lubrificação, se não trava na hora que mais precisa. Ele engoliu seco. E eu? Fingi costume. Puxei uma cadeira, sentei com elegância e cruzei as pernas como quem esconde, mas quer mostrar. Aquilo não era mais sobre conserto, era sobre encaixe. Antes de oferecer café, ofereci presença. Aquela pausa antes da primeira fala, onde o clima já disse tudo. E foi nesse intervalo que senti. Se ele não cuidasse logo daquela ferramenta, ela ia explodir sozinha. A tensão estava no ar. E o café? O café já estava esfriando. Ele tentou se lembrar do motivo da visita, mas confesso que meu vestido parecia ter o poder de apagar memórias. A boca dele se movia devagar, como quem quer dizer algo, mas o olhar estava preso. Ali, nos meus dois botões sempre prontos para estourar sem aviso. Fingindo normalidade, ele perguntou onde estava o defeito, e eu respondi com um sorriso que quase desmontou a parte elétrica da casa. Levei ele até a parede do fundo, onde o interruptor andava falhando. Mas a verdade é que quem estava piscando mesmo era ele. Cada vez que eu me abaixava um pouco, fingindo mostrar a tomada, o tecido do meu vestido se comportava como quem não quer nada. E mostrava tudo o que podia sem dizer palavra. Ele tremia mais que fio desencapado, e eu, cheia de calma, só observava. Algumas tarefas exigem precisão, outras exigem imaginação. Enquanto ele mexia nos fios, eu me encostei na porta com os braços cruzados, deixando a curva da cintura desenhar poesia no ar. De lado, sei que pareço perigo. De frente, sou tentação autorizada. E ele, coitado, já estava com a testa suada e o cabo da chave de fenda mais firme que convicção de crente em vigília. A mão dele tremia, e não era só pelo fio de energia. Era o calor que vinha de mim. O tipo de calor que não se mede com termômetro. Tá difícil aí? Perguntei como quem não sabe o efeito que causa. Ele respondeu que sim, que estava apertado. Eu dei um risinho de canto e sussurrei. Às vezes, o que tá apertado só precisa de um bom encaixe. Ele engoliu seco. Os olhos tentavam se manter no painel, mas a imaginação dele já estava explorando outros compartimentos. E eu deixava.
Não dizia nada. Só existia ali, escorada, cheia de curvas e cheiros, deixando o clima ferver. Depois de um tempo, ele se levantou e disse que precisava testar a energia. Eu fui até a cozinha, caminhei devagar, e percebi que ele veio atrás. Talvez quisesse ver se as tomadas funcionavam, ou se era outro tipo de descarga que ele estava procurando. Peguei a garrafa de café, ofereci uma xícara. Ele aceitou, mas não era o café que ele queria beber. Era o mistério que morava em mim. Enquanto ele tomava, eu fiquei de frente, apoiada na pia, com o quadril levemente inclinado. Esse ângulo é responsável por muito tropeço por aí. E antes de ele terminar o gole, eu disparei com voz mansa. Se precisar consertar mais alguma coisa, pode voltar. Tem coisa aqui que vive dando curto. Ele parou. Me olhou diferente. A casa ficou em silêncio, mas o corpo dele falava alto. Naquela manhã, a visita dele parecia ter ligado mais que os fios da parede. Ligou algo dentro de mim. E eu, que já sou acesa por natureza, estava com a chama baixa só para não botar fogo na casa inteira. O jeito dele, meio sem jeito, me divertia. A cada gole de café, os olhos dele faziam um percurso arriscado, da minha boca até minha cintura, desviando pelos relevos que sinceramente não são nada discretos. Sou do tipo que não pede licença para entrar em lembrança, e sabia. Ele ia embora levando muito mais que cheiro de café e poeira de tomada. Ia sair com minha silhueta tatuada na mente, e no corpo também se ele fosse sensível ao toque. Do ar. Quando ele se despediu, segurou firme na maçaneta, como quem precisava de apoio. Me olhou como se tivesse esquecido como se fala tchau. A voz dele saiu arrastada, e eu, com o meu sorriso de canto, só balancei a cabeça. Vai com calma, moço. Cuidado com os fios por onde anda. Ele entendeu. E saiu devagar, como quem não quer dar as costas pro perigo. Mas o mais curioso é que ele voltou. No mesmo dia, fim de tarde. Disse que esqueceu a chave de fenda. Ah, claro. Como se fosse a ferramenta que ele queria apertar. Eu não disse nada. Só abri a porta com aquele olhar que não pede explicação, apenas observa. A casa estava mais escura agora. A luz do corredor se misturava com a penumbra do começo, da noite. Eu de novo estava com aquele vestido, e ele de novo suando. Convidei para entrar. Ele hesitou. Disse que não queria atrapalhar. Eu ri. Tem gente que atrapalha, e tem gente que movimenta. Ele entrou. E eu fui até o quarto procurar algo. Não sei o quê, mas fui. E deixei a porta entreaberta, porque eu sou assim, não fecho portas para quem sabe entrar direito. E ouvi os passos dele vindo atrás. Leves, curiosos, culpados. Me virei devagar, e ele estava parado na porta, com a chave de fenda na mão. E a tensão no olhar. O silêncio entre nós dizia tudo. E meu corpo, que conhece o jogo, falava mais. Alto que qualquer desculpa esfarrapada. Você sempre atende assim? Ele perguntou quase num sussurro. Eu ri baixo, sem pressa, olhando bem nos olhos. Nem sempre, mas para certos casos eu deixo a voltagem subir. A casa estava em silêncio. Só se ouvia o tic-tac do relógio da parede, como se marcasse a batida dos nossos pensamentos. Ele caminhava lento, e eu, de pé no corredor, deixava que meus dedos passeassem pelo batente da porta. A madeira parecia quente, talvez do calor que vinha de dentro. Minha respiração já não seguia o compasso do relógio. Estava mais acelerada, como se algo dentro de mim dissesse: é agora. Ele parou diante de mim com os olhos brilhando. Os olhos de um homem que hesita entre entrar ou recuar. Trazia a chave nas mãos como quem segura um segredo perigoso. E eu, ali, encostada de leve, com um sorriso que mais dizia vem do que espera. A luz fraca do corredor desenhava meu corpo nas paredes, como se minha silhueta fosse um convite. Esculpido à mão, sabia o que queria, e ele também. Só faltava a coragem de encaixar. A porta é sua, murmurei, quase em sussurro, como quem entrega, mas ainda guarda um pouco. Ele tremeu a mão. A chave rodou no trinco, e o clique foi mais alto que o relógio. Quando entrou, a luz do quarto revelou o reflexo da minha curva no espelho. Passei devagar, deixando meu perfume no ar como um rastro proposital. Ele parou. O tempo parou. E o calor aumentou. Nos olhamos ali, como dois fios desencapados,
à beira do contato. Ele com a chave ainda na mão, sem saber onde enfiar coragem. Eu encostada, sem medo nenhum do curto que poderia acontecer. E quando o contato finalmente aconteceu, meus olhos esbugalharam com a pressão que senti. Tinha duvidado da aparência do seu objeto. Achei que não dava conta do descascar da fiação. Mas fiquei surpresa com o resultado. O encaixe da tomada deu até faísca. E a mistura disso é que dá faísca boa. Logo em seguida choveu. Veio a chuva, como uma grande enxurrada no tempo de enchente. Ele foi embora sem dizer muita coisa. Só lançou aquele olhar de quem sabe que deixou marca. E saiu fechando a porta com cuidado, como quem guarda segredo. Fiquei ali, deitada, olhando para o teto, com aquele sorriso manso de quem sabe que o serviço foi bem feito. Porque, no fim, o que conta não é só a chegada, é a entrega. E serviço bem feito é aquele que não deixa dúvida, não precisa repetir, e ainda assim dá vontade de chamar de novo, só para conferir se continua no mesmo padrão. Aqui, cada história sussurra o que a boca não diz. Entre olhares, gestos e silêncios, revelamos aquilo que fica guardado. Se você gosta de sentir sem precisar ver tudo, de imaginar sem ouvir nomes e de mergulhar em segredos contados com palavras escolhidas a dedo, então este é o seu lugar. Prepare-se. Aqui, o desejo não é gritado. Ele é insinuado. Confissões e desejos. Onde o proibido se disfarça de poesia.